bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de sábado, dia 12 de julho de 2025. Nós estamos chegando ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento, trazendo aqui o nosso momento de intimidade com Deus. Aquele tempinho que a gente tem que tirar todos os dias para louvar a Deus, agradecer pela vida, pela oportunidade de mais um dia que Ele vai nos entregar. Então a gente sempre agradece. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes. A bênção de me dar a oportunidade de mais um dia. E hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Essa é a frequência que a gente tem que entrar, né? Mais uma oportunidade, mais um dia para fazer aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que agrada a Deus. E a gente faz essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, né? Da Bíblia Sagrada. A gente vai fazer a leitura, análise, reflexão, para retirar ensinamentos para aplicar na nossa vida. Esse é o propósito do nosso movimento MID. Levantar pessoas que entrem nessa frequência, né? De logo ao acordar, ao levantar, já se conectar com Deus, né? E preparar o espírito, a alma e o corpo para um novo dia. Que seja um dia maravilhoso nas nossas vidas. Hoje, dia 12, nós leremos o capítulo 12 de Provérbios, do livro de Provérbios. Vamos lá então? O capítulo 12, ele tem 28 versículos, do 1 ao 28. Versículo 1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá
fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias, não tem juízo. Os ímpios cobiçam o desejo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testamento honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Versículo 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Versículo 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá volta a seus bens. O diligente dá valor aos seus bens. E versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. O caminho da justiça está a vida. Versículo 28, a gente termina aqui a leitura do capítulo 12 de Provérbios. Nosso remedinho aqui, água com limão, mel, açafrão. É um ótimo coquetel para a saúde do corpo físico humano, né? E a alma, o espírito, a gente cuida através da conexão com Deus. Então nós temos que cuidar dos três: alma, espírito e corpo.
Vamos fazer aqui um breve resumo do que Salomão, né, é o responsável por essa obra de Provérbios, deixou de ensinamento, de instrução. Esse capítulo assim, ele oferece digamos assim, uma coleção, né? Várias coleção de sabedoria para a prática da nossa vida, né? Sobre diversos aspectos. Você vê que a gente vai falando, ele vai confrontando, né? O justo com o ímpio, o que agrada ao Pai e o que não agrada ao Pai. Então são diversos aspectos que a gente vê na vida, né? Que a gente pode pegar esses ensinamentos e fazer essa reflexão para ver se encaixa na nossa vida de hoje, né? Ele tem lá o foco, por exemplo, na área da justiça, sabedoria, trabalho, relacionamentos, comportamento humano. Então, são vários aspectos, né? Destaca aqui a importância da retidão, do trabalho árduo, fala do trabalho árduo, né? Da preguiça, fala disso, né? Fala também sobre né? Ele falava aqui, esse capítulo, a importância da retidão, do trabalho árduo e da busca pelo conhecimento. Antes de trabalhar, você tem que buscar o conhecimento. Mas adverte contra a preguiça, né? A falsidade, a impiedade. Então, ele sempre coloca de um lado aquilo que é justo e aquilo que é ímpio. Esses temas de versículo assim que a gente pode tirar como peças-chave nesse versículo é a justiça e a retidão. Ele enfatiza lá que a justiça prevalece quando a verdade é falada. E a injustiça é o resultante da mentira. Então toda mentira vai ter como resultado a injustiça, né? E ao contrário da justiça prevalece quando a verdade é dita. Ele adverte contra a preguiça, destacando que o trabalho árduo leva à prosperidade. Tudo aquilo que faz com prazer, né, com constância, ele leva à prosperidade. E, do contrário, a indolência, né, leva à pobreza. Por que existe tanta pobreza? É por injustiça? Não. É por indolência. É porque as pessoas preferem as coisas fáceis, não querem o trabalho árduo, né? Muitas vezes é isso aí, né? As pessoas acham que as coisas têm que vir com muita facilidade, que Deus dá tudo para todo mundo. Sim, Deus dá, mas nós temos que ir buscar. Não é assim, né? Cai do céu. Nós temos que descobrir todas as coisas que estão debaixo do céu, né? Tudo que aquilo que Deus, toda a prosperidade, toda a riqueza que Deus colocou no mundo, na terra, nós temos que descobrir, nós temos que trabalhar para alcançar isso aí. Fala também as palavras e os seus efeitos que a gente tem quando utiliza a palavra, né? Ressalta que as palavras elas podem ferir como uma espada, a língua, né?
ela pode ser ferir como uma espada. Mas a utilização das palavras sábias, ela cura. Então, ferir e curar é o efeito de que forma a gente utiliza a palavra, né? Dependendo daquilo que sai da sua boca, ela pode ferir, pode curar alguém. Fala também lá no capítulo de caráter e reputação, coisas que a gente identifica, né, nas pessoas, né? O capítulo aborda a importância, né, do bom caráter e da boa reputação. E o caráter a gente adquire, a gente conhece através dos ensinamentos dos nossos pais. Olha a responsabilidade dos pais na formação do caráter de uma criança, de um filho de Deus. Essa responsabilidade que o pai entrega, né, quando concebe um filho a um casal, né, de formar o caráter dessa criança, né? Então, a reputação, quando ele tem a base forte para isso, dificilmente essa criança vai ter mau caráter, né? E, muito pelo contrário, será um homem íntegro, né? Recompensado, né? E não condenado quando um homem de mau caráter. Fala dos relacionamentos também, lá nesse capítulo ele aborda também a questão dos relacionamentos. Ele fala sobre a importância de escolher os amigos, aqueles com quem vão caminhar com você, com sabedoria. A escolha dos amigos, está ali a sabedoria. Então a gente percebe que a sabedoria é a base de tudo, né? A forma que você utiliza a sabedoria está relacionada diretamente ao resultado que você vai alcançar, né? Então, quando você escolhe com quem vai caminhar com você, você tem que utilizar a sabedoria, né? Porque os maus amigos podem te levar à tentação, né? Ao pecado. Então, o relacionamento, a gente é quem determina quem vai caminhar conosco na nossa trajetória. Também o capítulo também aborda a questão do coração e a ansiedade, né? Ele menciona lá que um coração ansioso pode deprimir o homem. O que é ansiedade? A ansiedade é aquela pessoa que está vivendo no futuro. Depressão é a pessoa que vive no passado. O que nós temos que viver? A gente, quando sempre inicia, fala, né? Agradeço, Pai, por me abençoar antes, porque mesmo antes de eu acordar, Ele abençoou o dia de hoje. É o dia que nós estamos vivendo hoje, né? E se eu ficar pensando no passado, eu entro em depressão. Se eu ficar preocupado com o futuro e só pensando no futuro, no que vai acontecer, eu entro num processo de ansiedade, né? Eu julgo, eu imagino o que pode acontecer e acabo não vivendo o dia de hoje. O dia passa e amanhã e entra nesse processo. Essa é essa relação de depressão, ansiedade. Porque a pessoa não vive
o hoje. Você tem que lembrar das coisas do passado, sim. Sim, as coisas marcam, né? As coisas boas, as coisas que passaram, as tribulações, as coisas ruins, nos ensinam para viver o hoje. Agora a gente não pode ficar vivendo aquele passado, né? A gente pode lembrar, ter lembrança, para tirar as coisas boas e aplicar no dia de hoje. E também não podemos imaginar ficar vivendo lá no futuro, né? Toda a vida, porque a vida passa e a pessoa está pensando lá na frente, né? Numa coisa que ele não sabe nem se vai acontecer, porque isso aí pertence ao Pai. Então, essa questão aí do coração, da ansiedade, ele também relata lá no capítulo 12, né? Então, assim é um breve resumo que só para a gente fazer essa reflexão, esse estudo. Os Provérbios, assim como a Bíblia inteira, ele nos oferece assim um guia para uma vida virtuosa. Os ensinamentos, na verdade, são um guia para a nossa vida virtuosa, para quem deseja seguir uma vida virtuosa, né? Porque ele enfatiza lá a importância da retidão nesse capítulo, né? Como eu já falei, do trabalho árduo, da busca pelo conhecimento, né? Da sabedoria nas palavras e nas escolhas dos bons relacionamentos. Então, esse é um guia para nós seguirmos, né? Para que a gente fique embasado, né? Nessa questão da formação do seu caráter, da sua personalidade. Ele adverte, né? Contra a preguiça, contra a falsidade, a impiedade. Destaca lá que as consequências negativas dessas escolhas. Então, escolhas. O que você que está assistindo aqui, passando pelo canal, já agradecemos aí, né? E a vocês que vão assistir depois, quais são as escolhas que vocês têm feito na vida de vocês? Vocês pegam como guia esses ensinamentos que estão na Bíblia, né? Que fala lá sobre retidão, sobre trabalho, busca de relacionamento, de conhecimento, sabedoria, né? É assim que você pauta a sua vida, né? Traça lá uma linha da trajetória que você quer. Então, esse é um guia e cabe a nós escolhermos qual caminho seguir, né? E a gente faz essas leituras, essas reflexões exatamente para isso, para a gente se questionar. Então nós temos o dia de hoje que Deus já preparou para cada um de nós. Vamos aproveitar para pegar esse guia e praticar na nossa vida hoje, né? Se você não vem fazendo isso, faça hoje, a partir de hoje. José Carlos, sejam bem-vindos aí, todos que estão passando aqui pelo canal, as pessoas que acenam aqui. Forte abraço para você, meu amigo. E que a gente tenha um sábado do dia 12 de julho de 2025. Deus já preparou esse dia para cada um de nós, né? São 7 horas e 24 minutos. Nós vamos estar encerrando aqui o nosso momento de intimidade com Deus, né? Fazendo aqui a nossa conexão com Deus, preparando aqui o nosso espírito, a nossa alma para caminhar com Deus, com Jesus, né? E cuidando do nosso corpo físico também, né? Nossos remedinhos, exercícios físicos para aguentar o tranco da vida,
Então, beijo no coração de todos. Amanhã estaremos novamente trazendo aqui o nosso momento de intimidade com Deus. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.